que Paulo está falando quando ele diz assim, vos reunis? A ideia aqui é de culto público. Quando ele fala isso, a ideia é que ele está pressupondo que esses dons eram praticados no exercício do culto público. O culto público, como nós sabemos e vemos todo domingo, é a reunião dos irmãos, dos crentes no Senhor Jesus. É a reunião da igreja visível e também da igreja invisível, né, para a adoração ao Senhor. E no culto público, a Escritura, de maneira geral, ela prescreve, ela tem duas preocupações em relação ao culto. A primeira preocupação tem a ver com os elementos corretos, né? Nós acreditamos aí no princípio regulador do culto, que é a ideia de que no culto público, o que nós fazemos, devemos fazer, deve ser prescrito pelo Senhor, prescrito pela Escritura Sagrada. Nós não fazemos ou acrescentamos algo não prescrito por Ele. Nós não inventamos algo que talvez Deus venha a gostar ou não no culto. Nós fazemos aquilo que Ele mesmo determinou em Sua palavra. Então você tem os elementos corretos, a leitura bíblica, a oração, a pregação da palavra. E também a outra preocupação bíblica em relação à ordem no culto. A ideia, o que é ordem? A ordem é a disposição correta desses elementos. A ideia é de que cada elemento ele tem o seu lugar, a sua vez, o seu momento, a sua ocasião, visando sempre a edificação da igreja. Então o ponto de Paulo aqui é exatamente esse, é a preocupação de que esses dons aqui sejam exercidos para a edificação da igreja, com ordem, com decência. A ideia é essa, os elementos corretos, com a ordem correta, na disposição correta, é essa a ideia. E aí, continuando o versículo aí, ainda no 26, ele vai dizer assim, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Ele vai fechar dizendo, seja tudo feito para edificação. Existem aqui duas possibilidades de entender esse versículo. A primeira é de que Paulo está aqui elencando aqui aquilo que nós acabamos de falar, que estava aqui elencando aqui alguns dos elementos de culto. A ideia é que ele está falando assim, olha, no culto público, alguns elementos são salmo, doutrina, revelação, interpretação. Ele vai dizer assim, olha, tudo isso seja feito para a edificação da igreja. A segunda possibilidade é que Paulo esteja aqui falando algo do tipo assim, olha, vocês que não se reúnem, há uma completa bagunça. Um tem salmo, e o outro levanta e começa a profetizar, ele levanta outro e começa a ter uma revelação, e levanta outro e começa a interpretar ao mesmo tempo, e a ideia é de que, olha, há uma completa bagunça aqui. É possível que essa segunda interpretação seja também verdadeira, uma vez que o contexto aqui é de falta de ordem. E aí Paulo ele vai dizer, tudo seja feito para a edificação, é essa a ideia. A ideia de edificação aqui é trazer um benefício comum, trazer um proveito comum para a coletividade, para a igreja. É essa a ideia. E é impossível que haja proveito comum sem ordem, sem decência. Essa a ideia aqui. Provavelmente o culto daquela igreja era um culto de fato sem ordem, né? Era provável que aquela igreja, quando se reunia, né, eles tentavam profetizar ao mesmo tempo, ou falar em línguas ao mesmo tempo, ou cantar ao mesmo tempo em que outros estavam profetizando e falando em línguas, e era de fato uma completa ali, bagunça, ali essa é a ideia. E aí, a partir do versículo número 27, Paulo ele vai regular aqui, então, o primeiro desses dois dons que nós vamos estudar, que é o dom de línguas. Ele vai dizer assim lá no 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. É interessante, né, e necessário que nós entendamos, em primeiro lugar, qual era a natureza, né, desse dom de línguas, né? Nós sabemos que esse dom de línguas, ele não era nada mais, nada menos do que idiomas. Né? Quando nós vimos lá em Atos 2, quando esse dom é inaugurado ali no Pentecostes, ali, o texto fala lá que havia pessoas de todas as nações debaixo do céu e que as pessoas ali ouviam, né, a mensagem do que era falado em sua própria língua materna, ou seja, uma mensagem no idioma daqueles ouvintes. Lá em Atos 2, eu pedi para algum irmão ler, Atos 2, capítulo 2, versículos números 5 e 6, e outro irmão, no mesmo capítulo de Atos, dos versículos 9 a 11, tá bom? Para a gente entender aqui a natureza desse dom. Atos 2, 5 a 6 e Atos 2, 9 a 11. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz,
multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Reparem, meus irmãos, que a ideia aqui é de idioma, né? Cada um os ouvia falar em sua própria língua. Agora do 9 a 11. Aí tem o finalzinho, tanto judeus Perfeito. Então reparem, meus irmãos, que aqui o texto descreve pessoas de todas as nações, né, de todos ali, as nações no contexto ali, e a ideia é de que todos falavam na língua materna daqueles ouvintes. Qual era a necessidade desse dom de línguas ali no contexto da igreja de Corinto? A ideia, meus irmãos, é que esse dom de línguas ele nasce da necessidade da pregação do evangelho. Como que homens tão simples, né, como aqueles discípulos e aqueles apóstolos, alguns deles pescadores, né, homens iletrados, pregariam para pessoas de todos os países, de todas as nações ao redor ali de Israel. O dom de língua serviria como um instrumento necessário para a pregação do evangelho, né? A própria cidade de Corinto ali era uma cidade muito cosmopolita, era uma rota de comércio marítimo, então vinha a Corinto pessoas de todas as nações, de fato. E ali em Corinto, ali no porto de Corinto, à medida que os estrangeiros chegassem a Corinto, era necessário para a pregação do evangelho que esse dom de línguas fosse usado exatamente por pessoas como os apóstolos e os discípulos ali, muitas vezes, como eu falei, simples, homens pescadores ou iletrados, eles usavam desse dom de línguas para a disseminação ali, para a pregação do evangelho. Lá nesse mesmo capítulo, né, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 e 11, Paulo ele utiliza ali algumas expressões que nos remetem exatamente a essa ideia de idiomas. Ele vai dizer assim, eu vou ler para a gente ganhar tempo, ele vai falar assim, ó, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Está falando de idioma. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Reparem, os termos vozes, estrangeiro, remetem à ideia exatamente de idioma. Então, basicamente, essa era a natureza do dom e essa era a necessidade desse dom naquele contexto, a pregação do evangelho a pessoas de outras nações, com idiomas, com vozes, como diz Paulo aqui, diferentes daqueles dos apóstolos. O que estava acontecendo na igreja de Corinto ali? É provável que aquela igreja estivesse cometendo ali 3 erros ali, né? O primeiro é que eles falavam em grande quantidade, né? Muita gente falando no contexto do culto, né? Onde aquele dom ainda era necessário, ainda existia, mas existiam muitas pessoas falando ali. O segundo problema é que, além de muita gente falar, eles falavam ao mesmo tempo. É o que Paulo também vai corrigir aqui. E o terceiro problema é que eles vão falar e ninguém vai entender nada, porque não tinha intérprete. Essa é a ideia. Tá? Então, Paulo ele vai estabelecer aqui 3 critérios para o exercício desse dom. O primeiro critério que ele vai estabelecer é o critério do número de participantes, no critério de limite. Ele vai dizer assim, 2, quando muito, 3. O segundo critério que ele vai estabelecer aí é de sucessão, né? A ideia de que ao falar, um após o outro. E o terceiro critério é de inteligibilidade, que é o critério da ideia de que alguém tem que entender o que vocês estão falando. A ideia de ter a necessidade de um intérprete. O primeiro critério está aí quando ele diz assim, ó, que não sejam mais do que 2 ou, quando muito, 3. Né? Existem aqui 2 interpretações, né, a respeito dessa expressão aqui, né, que não sejam mais do que 2 ou, quando muito, 3. A primeira é que Paulo estaria estabelecendo um critério aí para uma única reunião. A ideia de que no culto de Corinto, o limite máximo de pessoas falando em línguas ali, né, a outros estrangeiros que porventura estivessem ali, fosse no máximo de 3, num único culto, numa única dada reunião. E que a partir desse número, dessa terceira vez aí que esse dom fosse usado, a ideia é de que somente no próximo culto esse dom seria usado novamente, uma vez que a ênfase do culto estaria na pregação da palavra. Lembra que a ênfase principal está na profecia, como nós veremos, que naquele contexto era a pregação da palavra, era o ensino doutrinário. Então a ideia é de que numa única reunião, o terceiro já falou em línguas, apenas na próxima reunião. A segunda possibilidade é que esses dons aqui
fossem utilizados 3 vezes no máximo, né, em momentos distintos do culto. Então, em determinado período do culto, 3 pessoas falariam no máximo, aí depois de um tempo, mais 3 pessoas falariam. Mas é provável que a preferência seja pela primeira opção, né? A ideia de uma vez que Paulo aqui, ele tem a intenção de que as línguas não dominem o culto. Então, a ideia de que 3 pessoas falando numa única reunião, e a partir de agora a ênfase está na pregação da palavra, está na profecia, como ele vai tratar agora mais à frente aqui, né? Interessante, né, uma crítica que a gente faz é que é muito comum hoje em determinados meios, né, nós vemos aqui, ouvimos a ideia de que quanto mais pessoas falando em línguas, mais espiritual é o culto, né? Você vê muito isso, né? Olha, o culto hoje foi muito bom porque estava todo mundo falando em língua e foi língua estranha para todo lado até o final do culto. Você vê que essa não é uma ideia bíblica, né? Paulo mesmo, ele regula, ele limita, ele restringe muito aqui essa ideia de pessoas ali, ou desse dom de línguas aqui, enquanto ele ainda existia naquele período, né? Pelo contrário, né? Paulo ele vai aqui colocar esse dom como um dos menos importantes, né? A ideia aqui no contexto, né? Existe até um argumento, né, que se faz, né, aqui de que geralmente quando algum pentecostal ouve, né, essa explicação, essa ideia aqui do limite de pessoas falando, alguns vão dizer que não, mas esse limite era apenas para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma igreja imatura, né? Então, para uma igreja madura não existiria limites, podem quantas pessoas falar, o quanto quiserem. Mas o problema é que se a gente parar para pensar, se o problema era a imaturidade daquela igreja, então nenhum ensinamento que é realizado aqui por Paulo à igreja de Corinto serve para nós hoje, porque era uma igreja imatura em todos os sentidos, né? Em muito, né? Então a ideia de que tudo que é válido para a igreja de Corinto também é válido para nós. Então a ideia é essa, ou para qualquer igreja de hoje, né? Uma vez que Paulo está aqui estabelecendo uma ordem no culto. Essa a ideia aqui, né? Uma outra questão que é muito, você ouve, né, em determinados meios, é de que o chamado o batismo com o Espírito Santo, né, o dom de línguas como uma evidência do batismo com o Espírito Santo, é quase como que uma segunda bênção, né? Geralmente pessoas que falam em línguas em igrejas pentecostais, elas são tratadas como crentes de primeira categoria, né? São os crentes de primeira categoria, e aqueles que não falam em línguas são vistos como crentes, mas não tanto quanto aqueles que falam, né, em línguas, né? O problema é que a própria Bíblia, né, no contexto de Corinto ali, Paulo fala que nem todos falariam em línguas, né, naquele contexto. Ele vai dizer isso lá no capítulo 12, né, versículo 30, quando ele vai dizer assim: tem todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam a todos. Reparem que é uma pergunta retórica, né, e a resposta para todas elas é não. Então a ideia é de que se esse dom aí estivesse disponível hoje, não seria para todos. Então não existe essa ideia de categorizar entre crentes de primeira categoria, crentes de segunda categoria. E é interessante que o segundo critério que Paulo vai usar aí é um critério de sucessão, né? Ele vai dizer assim, ó, e isto sucessivamente. A ideia é que um após o outro, né? É provável que no culto daquela igreja ali, aquela igreja estivesse exercendo esses dons ali, falando ao mesmo tempo, não só em grande quantidade, mas também ao mesmo tempo. Então, o que Paulo vai estabelecer aqui é de que no exercício daquele dom, a ideia de que aqueles crentes deveriam aprender a esperar a vez do outro, aprender a esperar a vez do outro. Então, se tinha uma pessoa falando, a ideia de que aquele crente que estava falando parasse e deixasse o outro falar, ou aquele que estivesse querendo falar, esperasse a sua vez. Essa ideia, um após o outro, né? E quando nós vemos a realidade, né, hoje de muitas igrejas, né, não é essa realidade, né? Geralmente são igrejas que ao exercer esse suposto dom, né, eles de fato falam ao mesmo tempo em grandes quantidades. Não é esse o padrão que nós vemos aqui no culto de fato, né? E o terceiro critério aqui é o critério da inteligibilidade, né? Paulo vai dizer assim: e haja quem interprete. O papel do intérprete aqui nada mais era do que o papel de traduzir, né? De trazer para a língua ali comum, né, ordinária, ali, o significado daquelas palavras que estavam sendo ditas, né, para um estrangeiro ou para alguém que estivesse ali, né, visitando a igreja de Corinto, por ser uma cidade ali, como eu disse, cosmopolita, uma cidade que recebia muitos estrangeiros ali. A ideia de que sem um intérprete, a igreja não seria não seria edificada, melhor dizendo, né, essa ideia. No versículo 28 ele vai dizer assim, ó, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja,
falando consigo mesmo e com Deus. Paulo estabelece aqui um quarto critério, né, que é o critério do silêncio. Né? A ideia de que, olha, uma vez que sem intérprete não há edificação, que você fique calado, caso não haja um intérprete na igreja. Lá no capítulo 1, no versículo 7, Paulo ele vai dar a entender que aquela igreja de Corinto ela tinha todos os dons. Embora fosse uma igreja muito imatura, né, uma igreja que Paulo vai criticar bastante por causa de alguns comportamentos, aquela igreja recebeu e possuía todos os dons. Então repara que ter dons não significa necessariamente ser maduro espiritualmente. Aquela igreja tinha muitos dons, mas não era uma igreja madura espiritualmente. E quando Paulo diz aqui, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, a ideia é de que era possível que em determinada reunião ou culto daquela igreja, o membro que possuía o dom de interpretação, ele não estivesse presente. Então a ideia é a seguinte, olha, você que tem um dom de línguas, olhe para trás, olhe ao redor e veja se o irmãozinho que tem o dom de interpretação, ele está presente. E caso não haja intérprete, é isso que ele está dizendo, que você fique calado na igreja. Então é essa a ideia, de ficar atento ali para ver se havia o intérprete ali, se existia ali no contexto um intérprete ali. Reparem que esse dom era um dom casado, né? O dom de línguas era um dom casado com o dom de interpretação. Né? Não haveria possibilidade de algum irmão exercer o dom de línguas sem que esse dom fosse interpretado. Paulo vai proibir esse tipo de comportamento, né? E no 29 para frente, Paulo vai tratar então aqui do dom de profecia, né? Ele vai dizer assim, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem, né? Meus irmãos, quem eram esses profetas ou qual era agora a natureza desse ofício profético ali do Novo Testamento? Uma frase que eu trouxe aqui de um comentarista, que é o William Hendricks, ele vai dizer assim, Paulo tem em mente, quando fala sobre a profecia, aqui, revelação, ele vai dizer assim, Paulo tem em mente mais a pregação regular e o ensino da Bíblia do que uma declaração profética ocasional. O que ele quer dizer com isso? Olha aqui no versículo 30, Paulo vai dizer assim, se porém vier a revelação a outrem, a ideia de revelação aqui significa geralmente na Bíblia, revelação tem a ver com a ideia de trazer ou receber ou elucidar alguma doutrina que antes estava oculta. A ideia é essa, a ideia é de que há uma doutrina nova, uma doutrina oculta, um esclarecimento a respeito de algo que ainda estava oculto na história da redenção, mas que agora estava claro aos ouvintes, agora foi revelado, o véu foi tirado. A ideia é a seguinte, por exemplo, os apóstolos, os profetas, os apóstolos, eles recebiam a iluminação ou a revelação de alguma doutrina nova, ou o esclarecimento a respeito de uma doutrina que ainda não se tinha. Por exemplo, no Antigo Testamento, falava-se já sobre, por exemplo, a ressurreição. Mas reparem que no Antigo Testamento fala-se muito pouco sobre a ressurreição. Né? Não se tem muita informação a respeito da ressurreição. E aí Paulo, lá no capítulo 15, no capítulo depois desse aqui, ele vai trazer um mistério. Ele vai dizer assim, eis que vos digo um mistério, falando de uma revelação, de uma nova doutrina, ou de uma elucidação de uma doutrina ainda pouco conhecida. Aí ele vai dizer assim, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Reparem que Paulo está trazendo aqui agora uma elucidação, um conhecimento a respeito de uma doutrina agora mais ampla, uma revelação de fato, essa é a ideia, um mistério de fato. Né? Então, reparem que a ideia, portanto, desse ofício profético, né, tinha como função, então, esclarecer um conteúdo doutrinário. Essa a ideia aqui, né, que tinha a ver com o ensino da igreja, essa é a ideia. Tá? Por exemplo, lá nesse capítulo mesmo de 14, né, de 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim, lá no versículo 31, olha como que ele vai associar revelação, né, profecia com aprendizado. Ele vai dizer assim, porque todos podereis profetizar, um após o outro. Ele vai dizer assim, para todos aprenderem e serem consolados. Ou seja, como que nós aprendemos? Por meio da pregação, da doutrina. Ele fala, todos podereis profetizar. Para que profetizar? Ele vai responder, para todos aprenderem. Então, ele associa aprendizado com profecia. Lá no capítulo 14 também ele vai dizer assim, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que profetiza, ele faz o quê? Ele edifica, ele exorta, ele consola. E como que nós exortamos, edificamos, né, consolamos? Através da pregação da palavra. Do ensinamento doutrinário, essa ideia. Então, reparem como que a profecia aqui,
né, tinha a ver naquele contexto com a pregação da palavra. E uma vez que isso faz todo sentido, uma vez que aqueles crentes de Corinto não tinham a revelação completa, o cânon completo como nós temos hoje. Então, como que Deus ensinaria, por exemplo, aqueles irmãos de Corinto a respeito da ressurreição? Usando Paulo como um profeta, como um apóstolo que tinha um dom de profecia ali, né, para trazer um mistério, para elucidar uma doutrina ainda naquela época não conhecida totalmente. Então, reparem que Deus usava os profetas daquela época exatamente para elucidar, revelar uma doutrina que ainda não tinha sido revelada por meio da Escritura, porque ela não estava ainda fechada, né? Ainda completa. Hoje nós precisamos de profetas? Não, por quê? Porque a Escritura está completamente fechada, está completamente finalizada. Nós temos todo o conhecimento e doutrina que Deus quis revelar a nós. Naquele tempo, não. Por isso que Paulo ele vai associar aqui exatamente a ideia de profecia com ensino, com exortação, com aprendizado, porque era assim que funcionava. Eles precisavam desse dom porque ainda não se tinha a revelação, que é a Escritura Sagrada aqui, como nós temos hoje. Essa a ideia. Então, reparem que profecia não tinha nada a ver com essas promessas que nós vemos por aí, né, diretivas, né? Olha, Deus está me falando que você vai se casar esse ano. Deus está me falando que Ele vai te dar vitória. As profecias genéricas, né? Olha, Deus está me falando que se você obedecer a Ele vai te abençoar. Nós sabemos disso, como? Por meio da Escritura. Reparem como que a profecia moderna em nada se assemelha àquilo que Paulo aqui associa como profecia. Paulo está associando profecia ao ensino, à doutrina, que ainda não era conhecida. Nós temos esse conhecimento hoje. Então, reparem que essa profecia, as profecias modernas, em nada se assemelham a isso. São profecias pessoais. Olha, Deus está me falando que você vai ser abençoado, você vai casar, enfim, profecias desse tipo, profecias genéricas, né? Essa a ideia, né? E reparem que Paulo associa aqui ao ensino, essa é a ideia. Hoje nós não precisamos, é por isso que nós não cremos na atualidade desses dons, né? Tanto de línguas como de profecias, né? Uma vez que a Escritura, ela faz esse papel com perfeição, né? Ela faz esse papel com perfeição nos dias de hoje. Paulo, então, estabelece aí 2 critérios, né, em relação a esse dom, que é um critério para o profeta e um outro critério para a igreja. O primeiro critério é o critério da quantidade, né? Ele vai falar assim, falem apenas 2 ou 3. É o mesmo critério que nós vimos aqui em relação ao dom de línguas, né? É possível, né, que os profetas ali, aqueles encarregados do ensino da igreja, estivessem aí querendo falar, né, ao mesmo tempo, né? Então a ideia é de que Paulo ele vai regular esse dom aqui. É interessante que alguns teólogos, né, eles vão entender que, eu concordo, que o dom da profecia se transformou no dom da pregação. Né? A pregação hoje é a profecia. Tanto é que você tem seminários antigos que são a escola de profetas, né? Você vê que a ideia da pregação, ela digamos assim, foi transformada. Esse dom foi transformado na pregação do Evangelho, na pregação ordinária, que é onde a doutrina está sendo exposta, está sendo falada, né? Essa é a ideia. Mas nós não recebemos aqui no púlpito uma nova revelação. A diferença é essa. Nós aqui pedimos sempre a Deus, antes de pregar, por iluminação. É diferente. É que o Espírito Santo nos ajude a entender aquilo que já foi revelado. Mas nós não revelamos algo novo à igreja. Olha, eu descobri aqui, depois de 2000 anos de cristianismo, uma nova interpretação. Não é essa a ideia. Nós somos iluminados para entender o texto já revelado e pregarmos com fidelidade. É essa a ideia aqui. Né? Então, reparem que os critérios aqui são parecidos com aquele primeiro dom lá. Né? O primeiro dom o primeiro critério, como eu disse, é o critério de quantidade, né? Ou seja, num único culto, apenas 2 ou no máximo 3 pessoas ali poderiam se utilizar desse dom aqui, né? E o segundo critério aqui, um critério importante, ele vai dizer assim, e os outros julguem, tá aí no final, né? Interessante, né? Que é o critério aqui para a igreja, né? A ideia de que a função daqueles que receberam e recebiam ali essa revelação deveria, de fato, julgar aquele profeta. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que existiam profetas do Senhor, também existiam, como sempre existiram e sempre existirão, né, falsos profetas. Essa a ideia, né? Ou seja, nem toda profecia viria de Deus. Lá no Antigo Testamento, né, você tem muito essa realidade, né? Lá em Jeremias, vou ler aqui pra gente, trata de um caso, né, onde um falso profeta ou falsos profetas apareciam para enganar o povo, né? Lá vai dizer assim, Jeremias 23, 31 a 32. Vou estar lendo para ganhar tempo. Ele lá vai dizer assim: eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor,
que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele me disse. Olha, eu sou contra esses profetas que afirmam, que pregam o que eles mesmos querem pregar e afirmam, ele me disse, Deus me disse. Muito semelhante ao que nós vemos hoje, né? Ele vai dizer assim, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Aí ele vai dizer assim, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então, reparem, meus irmãos, que embora existissem naquela época verdadeiros profetas, existiam também falsos profetas. Assim como hoje existem verdadeiros pregadores, fiéis pregadores da palavra e falsos pregadores da palavra, mentirosos, né? Pessoas que propagam o erro. Então a ideia de julgar aqui, como Paulo vai dizer, né, e os outros julguem, é a ideia de examinar, é a ideia de discriminar, né, de discernir, né, é de não aceitar passivamente, né, aquilo que era falado. Né, a ideia de, olha, isso que ele está falando bate com o ensino do Senhor Jesus Cristo, bate com o ensino dos apóstolos, bate com o ensino do Novo Testamento, essa é a ideia. Então, se não, rejeitemos essa ideia. Né? Era mais ou menos o que aqueles crentes de Bereia, aqueles judeus de Bereia estavam fazendo, né? Olhando as Escrituras para ver se aquilo que era falado condizia com as Escrituras. Então, reparem que era mais ou menos isso. Lá em 1 João também fala a respeito desses falsos profetas, lá no capítulo 4, versículo 1 a 3, onde vai dizer assim, amados, não deis crédito a qualquer profeta. Antes ele vai dizer assim, provai os espíritos e se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ele vai dizer assim, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Reparem que como que João aqui, ele vai associar, né, o falso profeta ao falso ensino. Mais uma vez a ideia de profecia sendo associada ao ensino. Né? E exatamente isso que nós vemos hoje, né? Falsos profetas enganando a muitos, como aqui na igreja de Corinto poderia também estar acontecendo, né? Ou existindo aqui. No versículo 30 a 31, Paulo continua dizendo assim, se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Né? Interessante que Paulo aqui ele manda, né, aí vai dizer assim, se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Né? O que parece funcionava esse dom naquele contexto, né, onde ainda era válido, né, da seguinte maneira, né, era como se a igreja estivesse assentada, né, e aí algum irmão se levantasse para ensinar, para doutrinar, para profetizar. Né, e aí, de repente, alguém sentado, e Paulo vai dizer assim, se porém vier a revelação a outrem, ou seja, algum irmão, de alguma maneira, nós não sabíamos, talvez extraordinária, recebesse alguma nova doutrina, né, uma nova revelação, como nós vimos aqui, uma nova doutrina, ele talvez ficasse de pé, e aí o irmão que estivesse profetizando deveria, como Paulo vai dizer assim, cale-se o primeiro, aquele que se levantou primeiro para ensinar, para falar, tendo percebido que um outro irmão talvez tenha se levantado também, porque recebeu nova doutrina, outra doutrina, ele vai dizer assim, cale-se o primeiro. A ideia é a seguinte, olha, todos terão a sua vez, todos poderão profetizar, que é o que ele vai dizer depois, né? Porque todos poderão profetizar, um após o outro. Então a ideia era mais ou menos essa. O problema ali era que, como nós sabemos, aquela igreja era uma igreja extremamente orgulhosa, imatura, né? Prepotente com relação aos seus dons. Embora esse dom seja elogiado por Paulo, né? Paulo ele diz que aquela igreja deveria buscar esse dom do ensino, né? Da profecia, né? Como aquela igreja era composta de crentes imaturos, né, crentes que se gabavam da sua espiritualidade, é possível que esse homem, o primeiro aqui, né, o primeiro que se levantasse, aqui, ele era tão prepotente e orgulhoso que ele não queria parar de falar. Ele queria tomar conta do ofício, sozinho. Ele não queria ceder a sua vez para o outro. E aí Paulo vai dizer assim, olha, cale-se o primeiro. Tem mais gente para falar. Essa é a ideia. Olha, já chega, já falou bastante, agora dê a sua vez ao outro. É mais ou menos isso. Porque a ideia de que, embora aquele dom fosse ali de fato, né, elogiado, estimulado por Paulo, aquela igreja imatura o exercia de maneira prepotente, né, exercia de maneira orgulhosa. Ele vai dizer assim, então, cale-se o primeiro. Né? Aí ele vai dizer, porque todos poderão profetizar. Ele vai dizer, um após o outro, para todos aprenderem. Reparem mais uma vez aqui a ideia, né,
aprenderem. Esse dom estava relacionado ao aprendizado. Tá? E aí, meus irmãos, é possível que algum crente dali, o que Paulo vai tratar agora no final, dos últimos versículos, pensasse da seguinte maneira: olha, eu fui tomado aqui por uma revelação pelo Espírito Santo, que é o que concede os dons, de uma maneira tão grande, tão forte, que eu não consigo me controlar. Eu não consigo ceder a minha vez para o outro, que também quer profetizar. E Paulo vai tratar desse problema. Ele vai dizer assim lá no versículo 32 e 33. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. O que estava acontecendo aqui? É possível que, como eu disse, alguém se levantasse para profetizar e não cedesse a sua vez para o outro, com a seguinte desculpa: olha, eu fui tomado de uma maneira tão grande que eu perdi o controle sobre mim. O Espírito Santo me tomou de uma maneira tão grande que eu não tenho mais o controle sobre a minha pessoa. Geralmente o argumento que você ouve por aí também, né? Olha, o culto só teve profecia o tempo todo, só teve língua estranha porque o poder de Deus caiu de uma forma tremenda que a gente não teve controle. A gente não teve como se controlar. Geralmente você ouve isso, né? Então, o culto foi uma bênção, nós não podemos limitar o Espírito Santo, então o Espírito Santo é maior que nós, então nós não conseguimos nos controlar. Como se o Espírito Santo fosse o causador da desordem, né? E reparem que o que Paulo vai dizer é exatamente isso, né? Ele vai dizer assim, ó, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que é estar sujeito, né? A ideia de que é estar sob o domínio. A ideia aqui é de que nenhum profeta ele poderia alegar descontrole provocado pelo Espírito Santo. Porque, como ele disse, o espírito desse que profetiza deve estar sob o seu domínio, sujeito ao próprio profeta. Então a ideia de que, olha, se você se levantou para profetizar, para ensinar, que você se controle, porque o seu espírito deve estar sujeito a você mesmo. Tenha domínio próprio. É essa a ideia. E eles alegavam exatamente que o Espírito Santo os tinha tirado do controle de si. E aí Paulo fala, não, o espírito do profeta esteja sujeito ao próprio profeta. É essa a ideia. A ideia de que tanto o falar quanto o se calar estava aí sob o domínio do profeta. Ele tinha o domínio tanto de falar, mas também de se calar, né? Essa a ideia, né? Então ninguém poderia alegar ali um descontrole por parte do Espírito Santo. A ideia, e Paulo vai dizer aí, né? Porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. Né? Seria uma contradição, né, enorme, né? Um Deus de paz, né, de confusão, né? Ser aí transformado pelo Espírito Santo, né? Ou por meio do Espírito Santo transformar o ambiente num ambiente de caos, num ambiente de desordem, né? Provocar a desordem aí. Então Paulo ele vai tratar desse dom aí, mostrando como que Deus ele estabelece aí a ordem no culto, né? O que nós aprendemos com essa passagem aqui? Como eu disse, embora nós criamos, né, e o Senhor nos concede dons até hoje, nós não cremos que esses dons, especificamente falando, são válidos, né, para a igreja, uma vez que esses dons tiveram a sua utilidade naquele tempo, né, quando ainda não se tinha o cânon fechado, mas agora, a partir do momento que a Escritura está finalizada, nós temos toda a revelação de Deus necessária. É o que nós queremos como sola Escritura, né? Somente a Escritura é suficiente para a nossa vida. Mas então, como que nós aplicamos essa passagem aqui, né, para nós hoje? E essa passagem nós aplicamos exatamente da seguinte forma. Olha, nós cremos que Deus ainda é um Deus de ordem no culto. É por isso que o culto reformado é do jeito que é. É por isso que o culto em nossa igreja é um culto onde nós temos os atos de culto devidamente ordenados. Nós temos um horário para começar e um horário para terminar. Geralmente você vê esse argumento, né? Olha, se o Espírito Santo quiser levar o culto até a meia-noite, ele vai levar, porque ele faz o que ele quer. Reparem que é uma desculpa, né, usada para a desordem, se utilizando do Espírito Santo para fazer o que quer. Reparem que a ordem aqui é o princípio que regula o culto na igreja. Né? A ideia é essa, né? Por isso que os louvores da nossa igreja, de uma igreja reformada, eles procuram ser louvores cristocêntricos, louvores que não são extravagantes, barulhentos demais, onde as vozes das pessoas são caladas, né? Onde os instrumentos são mais altos do que as vozes e nós não conseguimos ouvir o que é cantado. E tudo isso é uma ideia de ordem, né? A barulheira no culto público remete à ideia de desordem, né? A ideia de que ninguém está entendendo nada. Né? É essa a ideia, né? Por isso que a pregação ela tem que ter o seu lugar de primazia,
né? A pregação ela é sempre racional, ela é sempre uma pregação instrutiva, né? Doutrinária. Por isso que no culto público há ordem. Por isso que nós admiramos e zelamos a função do diácono, por exemplo, e vendo, por exemplo, algo que está provocando ali, ou impedindo que o culto aconteça, alguma desordem ali, ou aqui fora, ou no culto, ou se chegar alguém com comportamento alterado, ele está ali para, de fato, manter a ordem do culto, fazer com que o culto funcione, tenha funcionalidade normal. Então, reparem que como é comum hoje, as pessoas procurarem uma igreja onde elas se sintam bem, né? Onde elas se sintam tranquilas. Elas entram numa igreja, olha, essa igreja aqui é abençoada, olha como que esse culto ele é um culto fervoroso, ele é um culto que tem muito barulho, muita gente falando, é um culto bom demais. Mas reparem que não é esse o critério. O critério para um culto bíblico não é o culto onde eu me sinta bem, é um culto onde, de fato, como Paulo prescreve aqui, Deus ele é honrado, né, de acordo com o que ele estabelece na sua palavra e por meio da ordem no culto. Por isso que o culto reformado ele é do jeito que ele é. Ele é um culto simples, né? Geralmente o culto reformado é um culto curto, né? Não é um culto que dura muitas horas, porque a gente faz o que Deus estabelece e somente isso. A gente não inventa nada no culto. Por isso que o que fica de ensinamento aqui, de princípio, é de que no culto Deus estabelece a ordem sempre para a sua glória e o seu louvor.